E se a educação, em vez de ser uma ferramenta para libertar as pessoas, estivesse na verdade sendo usada para manter tudo como está? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias super impactantes de Paulo Freire no seu livro mais famoso, A Pedagogia do Oprimido. Olha só, o Freire já começa o livro quebrando as expectativas. Ele não abre com uma introdução acadêmica. Não, ele começa com essa dedicatória, que é muito forte. Aqui a gente já entende que o papo não é só sobre sala de aula. É sobre uma luta bem maior. Uma luta pela libertação humana. Então, para a gente conseguir entender a solução que o Freire propõe, primeiro a gente precisa sacar o diagnóstico que ele faz do mundo. Um mundo, segundo ele, marcado pela opressão. A base do pensamento do Freire parte de uma ideia que parece simples, mas é bem profunda. Todo ser humano tem uma vocação, um chamado fundamental, que é o de ser mais plenamente humano. É como se fosse o nosso propósito básico, sabe? Só que tem um problema, né? Essa vocação de ser mais humano esbarra num conflito central que estrutura a sociedade, a dinâmica entre quem oprime e quem é oprimido. E o ponto-chave aqui é que, ao desumanizar os outros, o opressor acaba se desumanizando também no processo. E aí que vem a grande sacada. A libertação de verdade não é simplesmente virar o jogo, com o oprimido virando o novo opressor. Não. O objetivo real é quebrar esse ciclo de uma vez por todas. É um ato para restaurar a humanidade de todo mundo que está envolvido. Tá, mas como é que esse sistema de opressão continua de pé, se perpetuando? A resposta que o Freire dá é surpreendente. Uma das principais ferramentas para isso é a educação tradicional. E para explicar isso, ele cria uma metáfora genial que ficou muito famosa, a da educação bancária. A ideia é que o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno, como se o aluno fosse uma conta-poupança vazia. Pensa só como funciona essa lógica. É uma via de mão única. O professor é o que sabe, o que fala, o que escolhe o conteúdo. E o aluno? O aluno só escuta, só recebe passivamente. Isso não gera colaboração, gera controle. E no fim das contas, qual o objetivo disso tudo? O objetivo não é formar gente que vai transformar o mundo. É formar gente que vai se adaptar a ele, que vai se encaixar no sistema do jeito que ele já existe. É um sistema que desestimula o pensamento crítico. Ok, mas o Freire não fica só na crítica, não. Muito pelo contrário. Ele apresenta uma alternativa poderosa para esse modelo. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a educação bancária. Do outro, o que ele chama de educação problematizadora. Nessa nova proposta, a ideia não é mais depositar conhecimento, é investigar os problemas do mundo juntos, professor e alunos, lado a lado. A palavra-chave para essa nova educação é diálogo. Mas atenção, para Freire, diálogo não é só um bate-papo não, é uma relação de igual para igual, sabe? Baseada em respeito, em humildade e principalmente na fé de que as pessoas podem, juntas, entender e transformar o mundo. E essa educação, que é baseada no diálogo, leva um outro conceito fundamental para ele, a praxis. E o que é isso? É a união de duas coisas que não podem se separar. A reflexão crítica sobre a realidade e a ação para transformar essa realidade. Uma coisa não funciona sem a outra. Beleza, mas aonde essa educação problematizadora quer chegar então? Qual é o grande objetivo por trás dela? Bom, o Freire diria que o objetivo não é só aprender os conteúdos da escola. É algo muito mais profundo. É provocar uma virada de chave na nossa percepção da realidade. E essa virada de chave tem um nome, que talvez seja a palavra mais famosa de todo o vocabulário do Paulo Freire: conscientização. É o processo de desenvolver um olhar crítico sobre o mundo, sobre a nossa própria vida. Com a conscientização, a pessoa para de olhar para os problemas e pensar: as coisas são assim mesmo, não tenho o que fazer. Ela passa a entender que a realidade não é um destino selado, mas sim uma situação. E se há uma situação, ora, ela pode ser mudada. É deixar de ser um objeto da história para se tornar sujeito dela. E tudo isso nos leva ao ponto final, a grande e poderosa conclusão de Freire sobre qual é, afinal, a verdadeira natureza da educação. Basicamente, o que ele diz é que a educação está numa encruzilhada, não tem meio termo. Ou ela serve para adaptar as pessoas ao sistema, ou ela se torna o que ele chama de a prática da liberdade. A conclusão disso é radical. Para Paulo Freire não existe educação neutra. Toda educação é em si um ato político. E isso deixa a gente com essa pergunta, uma pergunta que é super provocadora e que talvez hoje seja mais atual do que nunca. O livro todo nos leva a questionar, afinal, para que serve a educação? É para a gente se encaixar no mundo ou é para nos dar as ferramentas para a gente transformar esse mundo?